Olá, graça e paz, que bom estarmos reunidos para juntos bendizermos ao nosso Senhor Jesus. Que você já esteja aí com o seu coração preparado para tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aqui neste lugar. Então vamos nos conectar com os céus, vamos elevar o nosso pensamento em oração ao Senhor, pedindo para que Ele fale poderosamente aos nossos corações. Então aí onde você estiver, se aquiete, pare tudo que você está fazendo, feche seus olhos e ore ao Senhor. Peça para que Ele fale com você, que você se derrame verdadeiramente nos louvores, em cada oração, em cada palavra que entoarmos.
Que não sejam meras palavras, mas que sejam verdades do nosso coração. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, somos gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade, que é abundante, Senhor. Muito obrigado porque sabemos que se estamos de pé, porque a tua forte mão tem nos sustentado. Se olharmos um pouquinho para trás, vamos ver tudo aquilo que o Senhor fez. E temos certeza de que o Senhor continuará fazendo infinitamente mais do que aquilo que somos capazes de esperar, do que aquilo que somos capazes de projetar. Por isso que o nosso coração, que ele possa se achar firme e seguro neste lugar, no centro da tua presença, ciente de que o Senhor tem o melhor para nós, ciente de que o Senhor é o melhor para nós. Que possamos nos derramar verdadeiramente neste momento, que o Senhor receba a nossa adoração com cheiro suave, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, cantar a respeito da salvação que Ele é para nós. Vamos cantar com toda alegria neste momento. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante isso, diga. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Viemos te adorar, Senhor, bendizer o teu santo nome, pois tu és maravilhoso para nós, e não há outro Deus além de ti. Não há outro que mereça ser louvado e adorado como o Senhor. Por isso rendemos o nosso coração totalmente entregues a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Estamos num momento tão especial onde nós lembramos e celebramos o nascimento do nosso Salvador, aquele que veio ao mundo para nos resgatar do pecado. Por isso que possamos cantar com toda alegria, lembrando disso, que porque Ele tanto nos amou, Ele se entregou, derramou seu sangue puro naquela cruz para nos redimir, para nos resgatar e nos transformar. E temos vivido isso todos os dias. Podemos presenciar e contemplar a misericórdia, a bondade e o favor do Senhor a todo instante, a todo momento. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente olhar para a nossa história, a gente vai entender que a gente não chegaria até aqui pela força do nosso braço, mas é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque bondade e misericórdia tem nos seguido todos os dias da nossa vida, que nós podemos celebrar e cantar ao Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele fez, das vitórias que Ele já nos fez conquistar, e melhor ainda, lembrando que o melhor já nos foi dado. Jesus é o melhor de Deus que nos foi dado. E por isso nós temos motivos de sobra para celebrar e bendizer o Senhor Jesus. Porque não importa a situação a qual vivemos, não importa o quão difícil seja a prova, não importa, nós sempre estaremos vivendo melhor do que aquilo que merecemos. Porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Merecíamos a morte, o castigo. Mas o Senhor, Ele rasgou a dívida que tínhamos, assumiu o nosso lugar, padeceu, morreu em nosso lugar para nos dar vida. E nele nós podemos gozar de plena paz. Não é as circunstâncias que vão definir a intensidade do amor de Deus. Não. É Jesus. Nele nós conseguimos desfrutar do verdadeiro amor de Deus. E é por isso que cantamos com tanta intensidade, com tanta alegria. E neste momento você vai poder continuar adorando ao Senhor, se colocando disponível, colocando o seu coração disponível para servir ao Senhor, com a sua contribuição, com a sua oferta, entendendo que através da sua vida o Senhor tem alcançado muitas famílias, muitas vidas. Ciente de que através do exercício da sua generosidade, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Então que mais uma vez você coloque o seu coração diante do Senhor, a fim de servi-lo com aquilo que você tem, sobretudo com a sua vida, cientes de que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faça isso nesse momento, através do QR Code que vai aparecer aí na sua tela, que você possa contribuir ao Senhor com toda a alegria que há no seu coração, enquanto cantamos essa canção. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Ele não se esqueceu, Ele insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou, isso é tudo. Só vivo pra... Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, somos dele e ninguém pode nos arrebatar das mãos do bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Vamos continuar cantando acerca desse ousado amor, amor do Senhor que nos resgatou, nos redimiu. E é por causa dele que estamos aqui, para bendizê-lo e exaltar o santo nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, vamos continuar cantando com toda alegria. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Então celebre. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, yeah.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua infinita graça. Graça essa que nos alcançou. E essa graça nos basta, Senhor. Obrigado por revelar o Teu favor e a Tua misericórdia todos os dias por nós. Obrigado por nos amar mesmo ainda sendo pecadores. E obrigado porque no Teu sangue, no Teu sangue nós podemos ser limpos de toda iniquidade, de toda impureza. Que possamos habitar, Senhor, no centro da Tua presença todos os dias, buscando santidade, buscando conhecê-lo mais. E à medida em que o conhecemos mais, nós queremos cada vez mais parecer contigo. Então molda o nosso caráter à Tua imagem, transforma as nossas vidas, Jesus. Que cada manhã, quando abrimos os olhos, possamos celebrar e agradecer ao Senhor pelo Teu sacrifício, pelo Teu grande amor, enviando Jesus para nos resgatar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos em Ti, ó Deus, cremos no Teu Filho, cremos no Teu sacrifício e também cremos que um dia viveremos eternamente contigo.
e aguardamos ansiosamente o dia em que o encontraremos. E então celebraremos pela tua vitória sobre a morte. Então viveremos eternamente em plena paz com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E essa é a nossa esperança. Mas até lá que possamos viver Jesus, que possamos viver o teu amor e ser a expressão desse amor onde quer que estejamos, onde quer que formos. Que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Espírito Santo. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. Que sejamos inteiros, Senhor. Inteiros, completamente teus. Que as nossas vontades estejam rendidas aos teus pés. E que o nosso prazer seja fazer o teu querer, a tua vontade. Obedecer a tua palavra. Que nisso possamos encontrar contentamento todos os dias. E que seja isso que busquemos todos os dias. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que a palavra do Senhor tem para nos dar e confrontar e mexer com o nosso coração. Ela é alimento, ela é pão que nos alimenta, é água que purifica, é espada que confronta, mas é bálsamo também que cura. Por isso que é tão importante estarmos debruçados diante da palavra de Deus. Estamos caminhando para o fim do ano, a última quinta-feira aí do mês, e nós podemos celebrar o Senhor, olhar para trás. Eu sei que talvez muitos de nós ficamos ansiosos quanto 2025, como será, o que vai acontecer com as finanças, com o mundo político, com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso lar, com a nossa igreja, com os nossos filhos. Mas a Bíblia, ela é um manual que traz para nós lições preciosas para gerar estabilidade em nossa fé, para que sejamos crentes robustos, que não são abalados por qualquer vento de circunstâncias, mas que permanecem muito bem fincados no Senhor Jesus Cristo. E pensando sobre esse fim de ano, essas expectativas para 2025, me veio à memória um livro muito especial, um livro que enche o meu coração de esperança, que é o livro de Abacuque. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Abacuque capítulo 3, e nós vamos ler alguns trechos desse capítulo e extrair desse texto tão precioso algumas lições muito importantes para nós, para criar essa santa expectativa para 2025 e olhar para o futuro com alegria, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada em nossas vidas e também no universo. Abacuque, capítulo 3, vai dizer assim, a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Agora o versículo 10. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Agora o versículo 18 diz assim, versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Por que Abacuque? Porque esse texto, pensando aí sobre o final do ano e as expectativas para o ano que vem. Todos nós lidamos com incertezas, todos nós lidamos com coisas que fogem do nosso controle, e isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera desespero, isso gera angústia, e isso muitas vezes rouba a tristeza do nosso coração. Abacuque é um livro muito interessante porque o profeta, ele está conversando com o próprio Deus. Ele tem um diálogo com Deus. Se você ler lá no capítulo 1, você vai observar que Abacuque começa fazendo perguntas para Deus diante da tragédia que ele estava vivendo na nação de Judá. Ou seja, havia violência, havia uma apatia espiritual, os líderes religiosos da nação já tinham apostatado da fé, da palavra de Deus, desprezando a lei. E Abacuque olha para aquela tragédia espiritual que a nação estava vivendo e pergunta ao Senhor: até quando clamarei por resposta e o Senhor não vai ouvir? Até quando gritarei violência e o Senhor não vai nos salvar? Isso lá no capítulo 1. Abacuque entra num dilema com Deus, fazendo perguntas para Deus. E o livro é tão interessante porque é um diálogo, como eu falei, onde Abacuque levanta as questões e Deus responde. Abacuque levanta de novo algumas questões no capítulo 2 e Deus responde. E agora, no capítulo 3, é o fechamento dessa discussão com Deus. Como que Abacuque responde a Deus? Como ele termina esse diálogo com Deus? De maneira que o profeta que começa em crise, angustiado, cheio de dúvida, ele termina o seu livro cantando, exultando. Ele termina o seu livro crendo, confiando. É muito interessante observar esse progresso no livro de Abacuque, de um homem que começou com medo, quando olhava para as circunstâncias, mas agora um homem que termina com medo, no sentido de olhar para Deus e tremer e temer diante desse Deus Todo-Poderoso. O que estava acontecendo lá em Abacuque e o que o texto mostra para a gente? Deus fala: Abacuque, isso já no capítulo 1, a resposta de Deus a partir do versículo 5, eu não perdi o controle, eu não perdi a mão. Eu não estava dormindo quando eu vi a maldade do homem crescendo de novo na nação de Judá, a apostasia, a rebeldia, o abandono da lei. Mas eu vou trazer a vara de disciplina sobre o meu povo. Eu vou corrigir o meu povo vai ser corrigido, disciplinado. E Deus usaria então a nação babilônica para corrigir o próprio povo judeu. E como a gente sabe muito bem, lá na época de Daniel, o povo de Judá seria levado cativo, uma parte dele para a Babilônia. E Abacuque fica assombrado porque a nação da Babilônia era uma nação cruel, era uma nação ímpia, pagã, que desprezava Deus, idólatra e violenta. E isso vai gerando mais crise no profeta. Fica aí uma dica para você ler todo esse livro. São apenas 3 capítulos e eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Mas quando a gente olha para o capítulo 3, a conclusão desse diálogo, eu queria refletir com vocês sobre o que nós podemos pedir para 2025. Não é assim a gente vê as crianças fazendo uma listinha de pedidos, como a gente vê no mundo para o Papai Noel, ou para o papai, ou para a mamãe, o que eu quero ganhar, o que eu espero para 2025. O que nós podemos pedir para Deus, olhando aqui para o profeta, para 2025? É lógico que talvez na sua cabeça venha mais dinheiro, mais provisão, um trabalho melhor, ou um filho, uma filha, um bebezinho, bênçãos físicas. Mas eu queria trazer para nós aqui coisas que o profeta pôde provar com Deus, e nós devemos também pedir essas coisas em nossas vidas. Primeira coisa que Abacuque pede ao Senhor, primeiro pedido dele é: Senhor, aviva a tua obra.
Olha que interessante, mais uma vez, o versículo 2 do capítulo 3, ele fala assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse famoso versículo de Abacuque, quando ele fala, Senhor, aviva a tua obra. No decurso dos anos, faz a tua obra conhecida. Abacuque está pedindo avivamento para ele, pessoalmente, e também para o seu povo que tinha se perdido da presença de Deus. Interessante esse texto, ele é bem conhecido e a gente vê isso acontecendo nas Escrituras, na palavra de Deus, essa manifestação especial da presença de Deus no nosso coração. Quando a gente estuda a história da nação de Israel, da igreja, a gente vê que Deus, ao longo da história, de maneira especial, derramou mais da sua presença em determinadas épocas. O que Abacuque está lembrando aqui? Da época auge da nação de Israel, quando Deus manifestou sua glória através de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, derramando maná no deserto, fazendo milagres através de Elias, de Eliseu. Todas essas histórias fantásticas que estão registradas, ou quando Salomão inaugurou o templo e Deus se manifestou, Deus desceu e todos que estavam ali na inauguração se prostraram diante da manifestação da glória de Deus. Há episódios de avivamento. E você olha para a igreja, você vê o Pentecostes, a igreja crescendo, as pessoas com fome, com sede. E é isso que Abacuque está pedindo, Senhor, aviva a tua obra. Assim como ela foi notória no passado, faça agora de novo, e mais uma vez, manifesta a tua obra. Faz um avivamento acontecer. E quando eu olho para esse texto, é muito interessante que, como pastor, nós também podemos passar por esse esfriamento espiritual. As coisas se tornam comuns, nós caímos numa rotina, nós trabalhamos de segunda a sexta ou até sábado, viemos na igreja, nós começamos o ano empolgado, a gente vem para a escola bíblica, mas a gente vai ficando cansado ao longo do ano, as demandas, as contas, as circunstâncias, a vida agitada numa cidade grande e o nosso ânimo vai se esgotando. E isso se reflete na nossa vida espiritual, aonde a gente perde a fome, perde a sede, os cultos se tornam algo da rotina, da agenda, quando na verdade o Senhor deseja manifestar a sua presença. Se eu creio que algo que nós devemos pedir é por um avivamento em 2025, para que Deus venha gerar fome no nosso coração, uma sede especial por Ele, para que Ele desperte a sua igreja como um todo e você, eu, individualmente, um apetite maior pelas coisas espirituais. Nós vivemos numa capital e a pressão é tão grande para ganhar mais, porque isso vai definir muitas coisas em nossa cidade, aonde você vai morar, o que você vai comer, os lugares que você vai poder visitar, dinheiro. E não é à toa que a Bíblia fala que a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, que a avareza cresceria muito nos últimos dias. Mas como igreja nós não podemos ser levados por essa onda de querer as coisas do aqui e agora. Nós desejamos e devemos querer as coisas do alto, porque elas são eternas, elas geram frutos eternos. Por isso devemos pedir, aviva, Senhor, a tua obra. Faze-a conhecida no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz o teu nome conhecido. Esse tem que ser o nosso pedido. Aviva, Senhor, o meu coração, aviva a tua obra nessa igreja, faz o teu nome conhecido em Salvador, e que Deus possa gerar fome, sede por mais dele, que a igreja jejue mais, que a igreja ore mais, e que você, individualmente, não abra mão desse Deus que deseja preencher o seu vazio com a sua própria presença. Primeiro pedido de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Ele pede por avivamento. Segundo pedido,
que Abacuque faz aqui ao Senhor: manifesta a tua glória, manifesta a tua presença. Olha que interessante os versículos 10 e o versículo 11 do capítulo 3. Diz assim: os montes se vêem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Ele está aqui descrevendo para nós como é a glória de Deus. E Abacuque contempla essa glória. Ele está descrevendo que quando os montes, no versículo 10, olham para o Senhor, olham para Deus, os montes se contorcem quando Deus passa. O texto fala que as torrentes de águas, as ondas do mar, elas se estremecem, elas se agitam ao som da voz do Senhor. O sol e a lua, no versículo 11, eles param quando o Senhor passa em suas moradas. Ele está aqui descrevendo o que acontece quando Deus se manifesta, quando Deus manifesta a sua glória, quando Deus manifesta a sua presença. Você vê homens de Deus ao longo do Antigo e do Novo Testamento, quando eles contemplam a glória de Deus, as suas vidas são transformadas. A gente pode se lembrar aqui de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele contempla a glória de Deus e a sua santidade, ele fala: ai de mim, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a vida de Isaías, depois daquele encontro, da manifestação daquela glória, nunca mais foi a mesma. Ele pagou um preço como profeta, mas a sua vida foi transformada. Quando você lê Ezequiel no capítulo 1, Ezequiel contempla a glória de Deus, aquele famoso trecho onde ele vê as quatro faces, a de um leão, da águia, do cordeiro, do homem, havia um arco-íris ao redor do trono. Ele começa a descrever o que ele viu, a manifestação da glória de Deus. E da mesma maneira, Ezequiel nunca mais foi o mesmo. Ele recebe um chamado da parte do Senhor para ser profeta na nação que estava no cativeiro. E no Novo Testamento você vê os discípulos tendo um encontro com a glória de Jesus. Você vê João, lá em Apocalipse, preso numa ilha pedregosa chamada Pátimos. E ali, naquele deserto, sendo perseguido, sofrendo, o seu coração é aquecido pela glória e ele se prostra. Todos eles, quando contemplam a glória, se prostram. Nós não somos nada. Deus é grandioso. Somos pequenos, Ele é grande. Somos fracos, Ele é forte. Por isso que é importante pedirmos por isso: Deus, manifesta a tua glória. Porque no meio da agitação da Babilônia que nós vivemos, Deus precisa manifestar a presença dEle. Porque é isso que vai nos encorajar, é isso que vai nos animar a caminhar aqui nesse mundo de cabeça erguida. Eu gosto muito daquela história que um pregador muito famoso da Inglaterra, do século passado, chamado Spurgeon, ele estava orando como de costume todas as manhãs, e ele já tinha se tornado muito famoso por causa das suas pregações. O tabernáculo onde ele se reunia lotavam de pessoas, e até o próprio rei da Inglaterra desejou conhecer Spurgeon. E sem avisar, a comitiva do rei foi até a sua casa, bateu em sua porta, e um dos anfitriões da casa de Spurgeon foi correndo para o quarto dele avisar que o rei da Inglaterra estava lá. E aí a resposta, diz a biografia, foi tão interessante que ele pediu para o mordomo da casa falar para o rei: diga para o rei esperar, porque eu estou diante do Rei dos Reis. E ele estava orando no seu quarto. Isso mostra para a gente que tem que ser a nossa prioridade. Em meio a tantas demandas, em meio a tantas coisas que precisamos, as nossas preocupações com o que comeremos, o que vestiremos, o que será do nosso amanhã, nós nos esquecemos do principal. É a glória de Deus que vai fazer diferença
nas nossas vidas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho o quê? A glória de Deus, somos o quê? Transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Esse anseio de contemplar a glória de Deus e sermos transformados por sua glória. Não abandone a glória de Deus. Clame pela manifestação da glória dele. Talvez você hoje termine esse ano um pouco abatido, desgostoso da vida, ou achando que aquilo que Deus talvez prometeu no seu coração não vai se cumprir. Você vê a sua família se desfazendo, um filho se desviando, uma pessoa se afastando de você, ou talvez você viu um casamento terminar, mas você pode voltar para o Senhor. E aqui, como Abacuque nos ensina, esse Deus é o Deus que faz os montes se contorcer. Esse Deus é o Deus que faz as ondas se remexerem quando Ele passa. Esse Deus é poderoso para trazer mudança, para trazer esperança, para manifestar a glória dEle, mesmo que você esteja passando pelo deserto. Abacuque recebe notícias muito pesadas. Abacuque recebe notícias de que as coisas darão errado, de que outra nação vai invadir o seu povo, de que muitas pessoas morreriam. Mas o que traz consolo para ele no presente é a manifestação da glória de Deus. Terceiro, eu quero destacar aqui que Abacuque ele vai clamar a Deus e ele vai lembrar da soberania de Deus. Ele vai manifestar, Deus vai manifestar a sua soberania. Se você olhar o versículo 3 e 4, o versículo 12, 13, ele vai falar desse Deus altíssimo, desse Deus grandioso, desse Deus que está acima de nós. Olha que interessante o versículo 3 e o versículo 4, fala assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Olha o versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descobertos dos pés à cabeça. Aqui ele vai usando uma figura de linguagem desse Deus que vai marchando pela face da terra, desse Deus tão grandioso, tão soberano no versículo 12, que vai pisando sobre as nações. Sabe o que o profeta está fazendo aqui? Exercitando a fé num Deus soberano. E como é importante nos lembrarmos disso em 2025, Deus é soberano. A gente fala bastante sobre isso, a gente canta bastante sobre isso, mas é no dia a dia, é nas coisas do cotidiano que nós vamos ser provados se de fato nós cremos de maneira legítima na soberania de Deus. Ou seja, de que esse Deus está acima de nós, acima das nações, mas esse Deus não perdeu o controle de nada. Esse Deus tem o mundo e o universo na palma de suas mãos. Já parou para pensar nisso? E olha como o profeta vai fazendo exercício de trazer à memória de que há um Deus, que não é um Deus longe, apesar de ele estar acima dos céus, acima do universo, é um Deus presente. Nós chamamos isso na teologia do Deus imanente, ou seja, um Deus presente, mas um Deus que ao mesmo tempo é transcendente, ou seja, está acima, ele é inalcançável, mas Deus deseja se manifestar, Deus deseja intervir, Deus é um Deus que quer se fazer presente na nossa casa, no nosso lar. E como o nosso coração descansa quando nós paramos para pensar de que Ele é soberano. Quando o profeta então vai nos ensinar de que ele, mais uma vez no versículo 12, ele é o que pisa as nações, ele é quem exerce a sua ira, nada foge do seu controle,
isso vai gerar descanso no coração do profeta. A soberania, um Deus que está regendo esse mundo, e tudo que acontece na história vai convergir para o capítulo final. E no capítulo final, o próprio Abacuque vai dizer: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Por isso que é importante, no meio das provas, notícias ruins, desapontamentos, ao invés de olharmos para baixo, inclinarmos a nossa fronte para esse mundo, Abacuque está ensinando para cada um de nós: olhe para cima. Por mais que as coisas aqui se agitem e as coisas aqui sejam abaladas, o trono de Deus permanece inabalável. Como é importante, irmãos, no meio da enfermidade, no meio do desemprego, no meio de uma doença que estava imprevista, no meio de circunstâncias que nos derrubam, eu preciso me lembrar, por mais que aqui as coisas fogem do meu controle, não saiu do controle do meu Deus. Isso vai trazer descanso para a nossa alma. A gente pode se lembrar de Jesus na tempestade. Os discípulos se desesperam, pecadores como nós. E nós somos assim. E eles acham que vão morrer, até que chamam Jesus que estava dormindo. E aí Jesus fala o quê para ele? Homens de pequena fé. Por que vocês demoram tanto para crer? Assim somos nós. E é isso que Abacuque está pedindo, mais fé nesse Deus soberano que controla e rege todas as nações. E como que ele termina? Como que Abacuque termina o seu livro? Diante de más notícias, diante de incertezas, diante de uma invasão de uma nação corrupta e violenta, o seu coração poderia se estremecer, como acontece no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas o que mais é impressionante no livro de Abacuque é como ele termina. Ele poderia terminar por ali dizendo: eu estou desesperado, não tem esperança para nós, Deus é injusto, ou Deus não está vendo o sofrimento do seu próprio povo, ou Deus ignora a maldade que parece prevalecer no mundo, mas não. Depois que ele contempla tudo isso, depois que ele é ensinado pelo próprio Deus, clamando por avivamento, clamando pela manifestação da glória de Deus, clamando por mais fé nesse Deus soberano, sabe como Abacuque termina? Ele termina cantando de alegria. É impressionante isso, que Abacuque termina cantando de alegria. Quando você olha o capítulo 1, você vê ele questionando: Senhor, até quando? Até quando clamarei e não me ouvirá? Gritarei por socorro e não me atenderá? Até quando verás a violência e parece que o Senhor ignora toda a maldade que acontece nesse mundo? Ele estava em crise, ele estava angustiado. Mas agora, no final do capítulo 3, Abacuque canta, ele louva. E o famoso cântico de Abacuque, que faz parte de vários cânticos, inclusive que nós cantamos na nossa igreja. Olha que interessante o versículo 16, depois que ele passa por todo esse processo de transformação, de contemplar a glória de Deus, de pedir por avivamento, de ver um Deus soberano, olha o versículo 16, ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele fala, diante de tudo isso, diante da contemplação desse Deus, ele não está tremendo porque a Babilônia vem. Ele está tremendo porque ele contemplou o próprio Deus. E o texto fala para a gente que os seus lábios tremeram, os seus joelhos bateram um no outro, os seus ossos se enfraqueceram diante da manifestação desse Deus. Quantas vezes a gente enfatiza tanto os grandes problemas e nos esquecemos que temos um grande Deus. Falamos tantos dos problemas gigantes e fazemos de Deus um Deus pequeno, quando na verdade o que é o problema para Deus? O que é enfermidade para Deus? Por isso nós devemos correr para Ele, olhar para Ele, esse Deus
que se revelou nas Escrituras. E é isso que acontece com Abacuque, ele treme, ele se prostra diante dele. E ele termina então cantando de alegria. O famoso texto de Abacuque, a partir do versículo 17, a canção de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta ou decepcione, e nos campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, ainda que tudo falhe, ainda que não tenha mais recurso, ainda que falte a comida, ainda que as coisas deem errado, ainda que tudo decepcione. Abacuque vai dizer no versículo 18: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E eu creio que esse é o quarto pedido. Senhor, alegria. Alegria acima das circunstâncias. Nós temos percebido cada vez mais como a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia tem tomado o coração das pessoas. Mas Deus é um Deus que pode converter tristeza em alegria. É um Deus que pode transformar a angústia em esperança. É um Deus que pode tirar as vestes de lamento e derramar sobre nós óleo de júbilo. Esse é o nosso Deus. É uma alegria sobrenatural. É a alegria que Abacuque está sentindo aqui, que vem direto do trono de Deus para o seu próprio coração. E ele canta: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alegria. Você pode pedir mais alegria para 2025. Relembrando aqui, Abacuque então, logo no começo do capítulo, ele pede: aviva, Senhor, a tua obra. Mais avivamento, mais fome por Deus. Segundo, Abacuque vai desejar mais a glória de Deus, porque é a glória de Deus que transforma as nossas vidas de glória em glória à imagem de Jesus. Abacuque vai pedir mais fé nesse Deus soberano, que não perdeu o controle absoluto de nada, a soberania de Deus. E quarto pedido de Abacuque: mais alegria acima das circunstâncias. Concluindo, o versículo 19 é muito especial, porque é um resumo de tudo isso. Ele fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das coças, e Ele me faz andar nas minhas alturas. A coça é um animal típico da região de Israel, mas a coça tem uma característica muito interessante. Os seus pés são muito ligeiros e a coça gostava de andar nos altos montes, saltando de um monte a outro, ou seja, no meio de um monte a outro, ao vale. Ou seja, a coça não se entrega ao vale, ela passa por ele. Os vales fazem parte da vida, mas a coça e também ela é um símbolo da ligeireza dos passos e também de andar de cabeça erguida, porque a coça, quando pula de um monte para o outro, quando ela está atravessando o vale, a coça não olha para baixo, a coça olha para cima. Abacuque está pegando esse animalzinho tão comum ali na região e está dizendo: Deus, quando eu me alegro no Senhor, quando eu encho meu coração de glória, de fé, de alegria, do avivamento da tua presença, o Senhor vai me fazer andar como a coça. O Senhor vai me fazer andar de cabeça erguida, não olhando para o vale, mas olhando para cima, olhando para o Senhor, que é poderoso para fazer os meus pés ligeiros, para que eu passe por tudo isso, olhando para o Senhor e glorificando o teu nome. Abacuque não é um super-homem. Abacuque é um homem comum, falho, que questiona, que passa por crise, assim como nós. Por isso que Deus, em sua misericórdia, Ele envia o varão perfeito. Ele envia Jesus, que nunca duvidou, que nunca fracassou, que nunca duvidou do seu próprio Pai. E por isso que Jesus veio como o Filho perfeito, para que olhando para Ele
possamos chegar lá de cabeça erguida. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio mérito, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. É pela fé que Ele já conquistou na cruz, e essa fé é dada a nós. É segurando em nossa mão, o filho mais velho segurando na mão do filho mais novo, que somos nós, é Ele que vai nos ajudar a subir degrau por degrau, olhando para cima, rumo à presença de Deus que nos aguarda, porque um dia estaremos todos que creem em Cristo, juntamente com Ele, na glória celestial. E eu oro para que o seu 2025, desde já, que as suas orações peçam coisas eternas como mais avivamento, mais glória, mais fé e mais alegria, independente das circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida. Até 2025, em nome de Jesus.